Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu me apresentar para vocês, eu me chamo Elenildo Costa e é um enorme prazer estar recebendo aqui vocês hoje para a gente tratarmos desse assunto, que é um assunto muito importante e eu acredito que todas as pessoas que passam para a fase de amadurecimento é essa pergunta que se fazem, né? Quem de fato criou o universo ou criou o mundo em si? Foi a teoria do Big Bang? Ou foi Jeová, ou Yahvé, que nós chamamos de Deus? Então, através desse pequeno tempo aqui que nós vamos discutir, que vamos falar de cada assunto, você vai tirar sua dúvida. Desde já, se sintam bem, se quiser, se inscrevam aqui embaixo, vai estar um nome em vermelho aqui dizendo inscreva-se. Se quiser, aperte lá, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber a notificação de cada novidade que terá aqui no canal, que é um canal que eu falo de muitas coisas, de energia solar, de estudo bíblico, apresentações de instrumento e etc. Variedade. Tem para todos os gostos. Se sintam bem. Mas, gente, vamos para o que interessa, né? Hoje eu vou falar da teoria do Big Bang, que eles acreditam que o mundo não teve um arquiteto ou alguém que manipulasse os átomos para que os átomos se unissem com outros átomos e criassem moléculas e partículas e criassem a matéria. Eles acreditam que os átomos, por si mesmos, criaram todo o universo. Vamos partir para a teoria do Big Bang. Segundo a teoria do Big Bang, o universo teria sua origem entre 13,7 a 14 bilhões de anos. Eu acredito nessa teoria, porque estudando eu aprendi que antes que Deus, o eterno Criador de todas as coisas, criasse o universo, ele viveu uma eternidade sozinho, até decidir criar todas as espécies de vida, mesmo sabendo que a espécie que ele ia criar poderia se voltar contra ele e contra a sua vontade. Beleza? Mas isso é tema para outro vídeo. Voltando. Então o mundo teria origem entre 13,7 a 14 bilhões de anos, a partir de uma grande explosão. A teoria do Big Bang mudou essa palavra aqui de explosão, porque ficou muito feio, né? Porque a explosão não cria, a explosão destrói. Então ele mudou para emanação. Mas aqui está a explosão. Essa explosão teve início a uma singularidade, que é um único átomo primordial, infinitamente denso, muito quente, que concentrou muita energia, explodiu e deu origem ao universo. Eu acredito aqui que uma explosão ia acabar destruindo tudo, né? Mas vamos acreditar, vamos mudar essa palavra aqui, que botou a emanação. Então, através dessa emanação desse átomo, deu origem a todo o universo. A partir dessa explosão, desse núcleo de altíssima densidade e temperatura, o universo entrou em um estado de emanação, de expansão, resfriamento, formação de matérias. Assim se originaram as galáxias, as estrelas e os planetas. Essa é a teoria do Big Bang, que eles acreditam que o mundo não teve um único criador, né? Que não teve alguém por detrás dando ordem e haja, né? E haja água, haja luz, haja noite, haja dia, dando ordem para que um luminar maior governasse o dia, que é o sol, e um luminar menor governasse a noite juntamente com a estrela. Eles acreditam que, através de uma concentração tão grande de temperatura, um átomo explodiu e deu origem a todas as espécies de vida, tanto as galáxias, estrelas e planetas. Essa é a teoria do Big Bang. Beleza? Para a gente entender o que é um átomo, o que é um átomo para você? Um átomo é uma unidade fundamental da matéria. É a menor fração capaz de identificar um elemento químico, pois detém a sua identidade ao termo, deriva-se do grego invisível, porque é incapaz de ser visto pelo olhar humano. Ele é formado por um núcleo que contém nêutrons, prótons e elétrons que circulam ao redor do núcleo. Ou seja, o que é um átomo? Estudando, eu aprendi que dentro da mecânica quântica, que estuda o átomo em si, o átomo é uma pequena fração da matéria indivisível, onde você não pode mais dividi-lo. Ali se encontra o núcleo, e dentro desse núcleo estão
os prótons e os nêutrons unidos, grudados um no outro, e em volta da órbita estão os elétrons circulando. Ok, gente? Esse é um átomo, é uma pequena fração da matéria, ou massa. O que é massa e matéria? Dentro de uma fórmula da mecânica quântica. Massa e matéria é tudo aquilo que você pode pegar. Porque toda a energia, ou toda a matéria, ela passa por um processamento. Antes de ser matéria, ela é energia primeiro. Passa por uma transformação para depois se tornar matéria física. Aquela que nós podemos ver e palpar com a mão e ver com os olhos humanos. Como é formada uma estrutura, como já tinha falado aqui, de um átomo? O átomo é formado por pequenas partículas, também chamadas de partículas subatômicas, no mundo subatômico. São elétrons, prótons e nêutrons. A maior parte da massa do átomo concentra-se dentro do núcleo, uma pequena e densa região. O seu maior volume encontra-se na astrosfera, local de espaço vazio, pois os elétrons habitam ao redor do núcleo. Então, dentro dessa emanação, dessa explosão, os elétrons entre baixas e altas temperaturas foram se unindo com outros elétrons e formando a matéria. Nós podemos ter um exemplo da composição química da água. Né? Como a água foi formada? Foi entre a união de dois átomos. E quais átomos foi esse? A água é um elemento composto por dois átomos, de hidrogênio e de oxigênio, que é representado o hidrogênio pela letra H e o oxigênio pela letra O, e damos a origem de H2O. Assim se formou a água, com a união desses dois átomos, de hidrogênio e de oxigênio. Assim eles acreditam, a teoria do Big Bang, que o mundo foi criado através da união dos átomos. Foi criando moléculas e partículas, assim criou tudo que há e que você pode ver com seus olhos humanos. Então você aprendeu aqui a teoria do Big Bang, que eles não acreditam que há um Criador e que o mundo surgiu do nada, de uma explosão, de um acontecimento por mera coincidência. E agora eu vou trazer para vocês a história da Bíblia. Aqui está, gente, a Bíblia, que nós chamamos da Bíblia Sagrada. Esse livro aqui, quero apresentar para vocês que não é um mero livro, é o livro mais antigo no mundo, o livro mais lido do mundo e o livro mais vendido do mundo. Esse livro aqui, a história que há nesse livro são verídicas, comprovado pela arqueologia, sofrimento arqueológico que foram escavados e foram achados, que estão no museu, comprovam que todos os fatos que estão aqui descritos aqui na Bíblia são verídicos. Aqui é um livro autêntico, que vai comprovar e tirar dúvida de vocês que, de fato, o mundo teve um arquiteto. E esse arquiteto é Deus, Jeová ou Yahvé, como você tem a sua intimidade de chamá-lo, ou de pai. O mundo há sim um construtor, um criador para todas as coisas. Então, aqui nós vamos, dentro dessa história, saber que de fato, como é que ele criou o mundo e de fato tirar a dúvida de muitas pessoas, ok? Eu quero que você, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, que você abra a sua Bíblia, ou até mesmo no seu celular, você abra seu aplicativo, e navegue até o livro de Gênesis. A palavra Gênesis quer dizer começo ou início de todas as coisas. Aqui a Bíblia vai falar a você como o mundo teve origem. Gênesis 1, capítulo também 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Aqui está a primeira coisa. Quando Deus deu início à construção, à criação do universo, a terra era sem forma e vazia. Não é aparente ao que vocês podem estar vendo hoje. As construções, né? As piscinas, os rios, as florestas, os mares que existem hoje, gente. Não havia nada. Era vazio e sem forma. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as faces do abismo, né?
E Deus pairava sobre a face do abismo e havia muitas águas. E disse Deus, a primeira coisa que Deus desejou que os átomos criassem foi: haja luz. Deu Deus ordem aos átomos que criassem a luz. Sim, eu acredito no átomo, sim, claro. É a energia que constrói todas as coisas. Eu sou a energia condensada. Toda massa é energia condensada. Toda massa, antes de ser matéria, ela era energia. O ser humano, antes de ser criado por Deus, era energia, estava com Deus, passou por um processo até se tornar energia condensada, matéria. Então Deus manipulava os átomos, que era o próprio Deus, para que criasse todas as formas de vida e espécie. E disse Deus, haja luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. A palavra trevas quer dizer escuridão. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite, e foi tarde de manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam abaixo do firmamento, que a palavra firmamento é céus, abaixo do firmamento, e as que estavam acima do firmamento. E assim foi. E chamou Deus o firmamento de céu, e foi tarde de manhã, o dia segundo. E disse o Eterno, o Criador de todas as coisas, o meu Pai, Deus o seu Pai, ajuntem-se um só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. Aqui a matéria começou a ser formada. Ele falou, apareça os elementos secos, que é terra. E assim foi. E chamou Deus ao elemento seco de terra, e ao ajuntamento das águas de mares. E viu Deus que tudo que ele fazia era bom. E disse Deus, produza agora a terra relva e ervas que deem semente frutíferas, que segundo as suas espécies deem fruto, que tenham em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. O mundo não foi feito do nada. O mundo não foi feito de uma explosão, que eu acredito com a explosão, segundo em 1945, a primeira bomba atômica foi lançada lá em Hiroshima e a segunda em Nagasaki, matou mais de 60 mil pessoas. A explosão matou praticamente 60 mil e a radiação matou 80 mil. Eu acredito que a explosão causa destruição e não criação. Então aqui você tem a prova de que o mundo tem um Criador. E esse Criador é Deus. É o Eterno Pai, é Jeová, é Yahvé. E assim foi. E foi tarde de manhã, o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares. Aí ele começa a criar os luminares. O que é luminares aqui? É o sol, a lua e as estrelas. E disse Deus, haja luminares no céu, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para as estações, e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi. E aqui está. Deus fez, pois, os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas, para juntamente com a lua, clarear a terra durante a noite. E para governar o dia, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que tudo que ele fazia era bom. E disse Deus, produza as águas. Aqui começou, criar as espécies de vida. Não foi de uma explosão que se criou as espécies de vida na terra. Mas disse Deus, produza as águas, cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra e do firmamento do céu. Criou, pois, Deus os grandes monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastam, os quais as águas produzem abundantemente segundo as suas espécies, e todas as aves que voam segundo as suas espécies. E veio Deus que tudo isso era bom. Então nós estamos aqui diante de um Deus que tinha consciência
e era consciente do que criava e que gostava de cada coisa que ele criava, gente. O mundo tem um construtor. Então Deus abençoou, dizendo: frutificai-vos e enchei as águas e os mares, e multiplique-se as aves sobre a terra. E foi tarde e manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, aqui começou as espécies de animais domésticos e selvagens, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies, e viu Deus que tudo isso era bom. E disse Deus: façamos. Aí sim entrou a parte do homem, o ser racional, meus amigos, que nós vamos falar agora do ser racional que Deus criou, o homem. Que maravilha. Então disse Deus: façamos o homem. Esse foi diferente. Todos os outros, Deus ordenava que a sua palavra, que os átomos criasse. Ok? Agora com o homem ele teve um cuidado especial. Ele o criou, a matéria, com as suas próprias mãos. Ele detalhou. E disse Deus: façamos o homem, assim a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos e todas as espécies de vida que se arrastam sobre a terra e que andam. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem e a mulher e os criou. Então Deus os abençoou e lhe disse: frutificai-vos e multiplicai e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a, os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse-lhe Deus mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face da terra, bem todas as árvores frutíferas que dão semente, para que sejam de alimento para vocês. Então há sim um Criador por detrás de tudo isso que vocês estão vendo, por detrás de toda essa tecnologia. Eu sei que é praticamente a tecnologia de autodestruição, não é Deus que está por detrás, mas por detrás das árvores, dos rios, dos mares, da terra e das estrelas e do universo. Deus é o Criador de todas as coisas. Eu espero que com isso você abra sua mente e entenda que o mundo não foi feito do nada. E o mundo foi feito sim